Era uma manhã ensolarada, daquelas que anunciam tranquilidade desde cedo. O céu estava limpo, com poucas nuvens preguiçosas se movendo devagar. Na pequena pracinha do bairro, o movimento começava devagar. Idosos caminhando, mães com carrinhos. De bebê, algumas crianças correndo atrás de bolas coloridas. Ana, uma garota de 12 anos, chegou carregando 2 sacolas grandes e uma mesinha dobrável. Usava um boné amarelo desbotado, um short jeans e uma camiseta branca com um desenho de limão sorridente. Seus passos eram decididos, como se já tivesse feito aquilo dezenas de vezes. Com rapidez e cuidado, montou sua barraca improvisada. Era feita de um lençol velho esticado entre 2 varetas de bambu, com um cartaz feito à mão. Limonada geladinha, R$ 2. O R estava um pouco torto, mas dava charme ao conjunto. Ao lado, ela colocou uma jarra de vidro com limonada, fresca, algumas fatias de limão boiando e copinhos empilhados com carinho. No chão, uma caixinha de papelão com a inscrição: "Para comprar meu violão." Ana ajeitou os cabelos, pegou um pano para enxugar o suor da testa e sentou-se no banquinho de plástico. Sorria para quem passava, acenava para os conhecidos e chamava os clientes com doçura. Era só mais um dia de verão na pracinha, mas para Ana, cada copo vendido era um passo a mais em direção ao seu sonho. O sol já estava mais alto no céu quando um carro preto com os vidros escurecidos virou devagar a esquina da pracinha. Não chamava muita atenção à primeira vista, mas os poucos que repararam ficaram curiosos ao ver o veículo estacionar. Bem próximo da barraca de Ana, do banco do motorista, desceu um homem de óculos escuros, boné baixo e camiseta simples. Andava com passos tranquilos, observando ao redor como quem aprecia os detalhes de um lugar desconhecido, ou talvez familiar de outra época. Ele se aproximou da barraca e, com um sorriso discreto, perguntou: "Tá bem geladinha essa limonada, Ana?" Levantou o rosto sem reconhecer de imediato quem era. Respondeu com a mesma gentileza de sempre: "Gelada e feita por mim. Quer um copo?" O homem sorriu mais largo e assentiu com a cabeça. Pegou a nota do bolso, entregou o dinheiro e recebeu o copo com cuidado, como se fosse um pequeno tesouro. Deu o primeiro gole ali mesmo, de pé, olhando para a pracinha como se quisesse gravar aquele momento na memória. "Tá deliciosa", elogiou sincero. "Você quem faz sempre?" "Eu mesma. Faço nos fins de semana. Tô juntando para comprar um violão." "Um violão? E você toca?" "Ainda não, mas quero aprender. Um dia ainda vou cantar para as pessoas." Ele ouviu com atenção, como se cada palavra dela tivesse peso. Não disse muita coisa, apenas sorriu, balançou a cabeça em aprovação e ficou mais um minuto ali, quieto, saboreando o copo de limonada e o momento simples. Depois agradeceu, fez um leve aceno com a mão e voltou para o carro, deixando Ana com um brilho curioso nos olhos. Ela ainda não sabia quem era aquele homem, mas de alguma forma parecia que aquela conversa ia ficar com ela por muito tempo. O homem ficou ali por mais tempo do que Ana esperava. Depois do primeiro gole, puxou um banquinho ao lado da barraca e se sentou com um ar tranquilo, como se não tivesse pressa. Tirou os óculos escuros por um instante, revelando olhos atentos e serenos. Ana ainda não o reconhecia, mas sentiu algo diferente nele. Não era só mais um cliente. "E o violão? Você já sabe qual vai comprar?" perguntou curioso. "Tem um numa loja aqui perto. Usado, mas está bem cuidado. Custa R$ 350. Já tenho 197, disse Ana com um certo orgulho. Ele assentiu, impressionado. "E por que o violão?" Ana deu de ombros, olhando para a jarra de limonada como se procurasse as palavras. "Eu gosto de música. Sempre gostei. Minha mãe canta para mim desde que eu era bebê. A gente não tem muito, mas quando tem música, parece que a casa fica maior, mais feliz, sabe?" O homem ficou em silêncio por alguns segundos, tocado.
Observava Ana como quem vê uma história sendo escrita ali, sem esforço. E você tem uma música preferida? Ela pensou por um instante e depois sorriu. Tem uma que minha mãe ama, aquela Na Hora em que Eu Te Beijei. Ela cantarolou baixinho, quase com vergonha. O homem disfarçou a surpresa com um sorriso contido. Aquela era uma das músicas dele. Mas ele apenas respondeu: linda escolha, você tem uma voz bonita e um coração bonito também. Ana sorriu, tímida. Obrigada. Mas ainda falta muito para eu cantar de verdade. Ele terminou o copo de limonada, se levantou e colocou de volta os óculos. Antes de ir, olhou mais uma vez para a barraca, para a menina e disse: continua firme, viu? Você vai longe. Eu tenho certeza disso. Amém, respondeu Ana, com um sorriso que misturava gratidão e mistério. Ele acenou e entrou no carro. O motor ligou devagar e o veículo sumiu na esquina de onde tinha vindo. Ana voltou a se sentar, sem saber explicar o que tinha sentido. Mas algo dentro dela dizia que aquele cliente não era qualquer um e que aquela conversa não seria esquecida tão cedo. Na manhã seguinte, Ana acordou cedo como de costume. Ainda sonolenta, arrumou sua cama, tomou café com sua mãe e começou a separar as coisas da barraca. Mas antes de sair, ouviu a mãe chamá-la da sala, com o celular na mão e um olhar surpreso. Ana, vem ver isso aqui. A garota se aproximou e a mãe virou a tela do celular para ela. No vídeo, aparecia a pracinha. Era uma gravação feita de longe, provavelmente por alguém sentado num banco. Mostrava um homem de boné conversando com Ana, sorrindo, bebendo limonada. O som não era muito claro, mas o clima era evidente. Algo leve, simples, bonito. O vídeo tinha o título: Famoso compra limonada de menina humilde e tem conversa emocionante. E logo abaixo, o nome dele, Gustavo Lima. Ana arregalou os olhos. Mãe, era ele? A mãe só conseguiu balançar a cabeça, ainda boquiaberta. Em poucas horas, o vídeo já havia alcançado centenas de milhares de visualizações. Comentários se acumulavam, elogiando a simplicidade do cantor, a doçura de Ana, a força da história. Muitos compartilhavam com frases como: isso sim é Brasil, me emocionei com essa menina, essa limonada tem mais alma que muita música por aí. Os vizinhos começaram a comentar. O telefone da casa tocava mais que o normal. Pessoas da rua passavam acenando, sorrindo para Ana, como se ela fosse uma celebridade local. Mas no meio de toda aquela movimentação, Ana ainda estava tentando absorver o mais importante. O homem que escutou seu sonho, que provou sua limonada e elogiou sua voz, era o Gustavo Lima. Ela sentou-se no sofá, abraçada à mãe, e assistiu ao vídeo mais uma vez. Desta vez, com olhos diferentes. Agora, ela entendia por que aquele encontro e tinha sido tão especial. E mal sabia ela que o mais surpreendente ainda estava por vir. Na manhã seguinte, Ana estava na pracinha mais cedo do que de costume. A barraca já montada, o cartaz ajeitado, a jarra de limonada cheia até a borda. Mas dessa vez ela estava diferente, mais agitada, com os olhos atentos em cada carro que passava em cada passo na calçada. O vídeo continuava se espalhando pela internet e muitas pessoas tinham prometido aparecer por lá só para tomar um copo da limonada da Ana. Alguns já tinham passado, elogiado, tirado foto, mas no fundo ela esperava por ele. E então, pouco depois das 10, um carro preto parou exatamente no mesmo lugar do dia anterior. Era o mesmo modelo, mesmo brilho discreto. Só que dessa vez, a porta traseira se abriu primeiro. Gustavo Lima desceu com um sorriso largo no rosto, dessa vez sem boné, sem óculos escuros, sem disfarce. Estava vestido simples, mas agora era impossível não reconhecê-lo. Ele vinha acompanhado de 2 seguranças que ficaram discretos ao fundo e carregava algo nas mãos. Um estojo preto de violão.
Ana ficou paralisada por um segundo. A ficha ainda não tinha caído completamente. As pessoas ao redor começaram a perceber o que estava acontecendo e, em poucos minutos, uma pequena multidão começou a se formar na pracinha. Gustavo caminhou até a barraca com passos calmos. Parou diante da garota e disse: "Bom dia, Ana. Eu te prometi que você ia longe, mas não disse que ia começar tão cedo, né?" Ela abriu um sorriso emocionado, ainda sem palavras. Ele então estendeu o estojo para ela com cuidado e carinho. "Esse aqui é para te ajudar a dar os primeiros acordes no seu sonho." Ana pegou o estojo devagar, como se fosse algo sagrado. Quando o abriu, encontrou um violão novinho, com acabamento brilhante e uma pequena assinatura gravada na madeira, bem próxima do braço do instrumento. "Com carinho, Gustavo Lima." A emoção veio forte. Os olhos marejaram. A pracinha, silenciosa por um instante, explodiu em aplausos. Ela tentou dizer alguma coisa, mas a voz embargada não deixou. Gustavo sorriu, se agachou para ficar na altura dela e disse baixinho: "Agora você canta, e eu toco, combinado?" E ali, naquele pedaço simples de calçada, a história de Ana deu um salto. O que era só um sonho guardado numa caixinha de papelão começava a tomar forma diante de uma cidade inteira. Ana segurava o estojo do violão contra o peito, como se tivesse medo de acordar de um sonho. Os olhos ainda marejados, as mãos tremendo levemente. A emoção tomava conta de tudo. Da pracinha, das pessoas em volta, de sua mãe, que observava de longe com lágrimas nos olhos e um sorriso de puro orgulho. Gustavo Lima olhou em volta, vendo os rostos atentos e emocionados. Fez um sinal com a cabeça para um de seus seguranças, que se afastou por um momento e retornou com uma pequena caixa. Dentro havia um afinador digital, um jogo de cordas extras, uma palheta personalizada e uma cartinha escrita à mão. Ele entregou tudo para Ana com carinho. "Esse violão aqui é seu, mas não é só um presente. É um começo. Toda música que sair dele agora vai ter a sua verdade, a sua coragem", disse ele, olhando nos olhos dela. "E sempre que você tocar, lembra de onde começou. Foi com um sonho e uma limonada." Ela finalmente conseguiu falar mesmo com a voz fraca. "Obrigada. Eu nunca vou esquecer disso." Gustavo riu leve. "Nem eu, Ana. Foi você que me lembrou que as melhores coisas da vida são as mais simples." Ele então se virou para o público, que começava a se formar mais firme em volta deles. "Posso pedir uma coisa?" disse ele em voz alta. "A partir de hoje vamos ajudar essa menina a continuar. Segue ela, apoia, compartilha. Essa história só está começando." Os celulares se ergueram no ar. Gritos, aplausos, palavras de incentivo vinham de todos os lados. A pracinha, que antes era só um ponto de paz num bairro qualquer, agora se tornava palco de um momento inesquecível. Ana segurou o violão com mais firmeza, e embora suas mãos ainda tremessem, seus olhos brilhavam com segurança. A vida dela tinha acabado de mudar, e nada seria como antes. O barulho na pracinha se acalmou por um momento, como se todos estivessem prendendo a respiração ao mesmo tempo. Ana ainda segurava o violão novo nas mãos, quase sem acreditar que aquilo era real. Gustavo Lima se sentou num banquinho emprestado por um senhor que assistia tudo com os olhos marejados. "E aí, Ana, lembra da música que você cantou para mim? Aquela do outro dia?" Ela assentiu com a cabeça, sorrindo. O coração batia forte, as pernas pareciam de papel, mas ao mesmo tempo, algo dentro dela dizia: "É agora." Gustavo ajustou o violão, afinou rapidamente e começou a tocar os primeiros acordes de "Na Hora em que Eu Te Beijei." O som suave do violão encheu o ar e a pracinha ficou em silêncio absoluto. Era como se o mundo lá fora tivesse pausado só para ouvir aquela cena. Ana respirou fundo e então cantou. A voz dela, doce e um pouco tímida no começo, foi ganhando força a cada verso. Não era perfeita, mas era pura.
Era de verdade, cantava como quem fala com o coração, e aquilo tocava as pessoas mais do que qualquer técnica. Gustavo a acompanhava com o violão e com o olhar. De vez em quando cantava junto, mas deixava que ela brilhasse. A multidão começou a se juntar em volta, em silêncio, com sorrisos e olhos marejados. Algumas crianças se sentaram no chão. Senhores tiraram o chapéu. Mães gravavam com lágrimas escorrendo pelo rosto. Quando a música terminou, não houve gritos. Houve aplausos longos, emocionados, com aquele tipo de energia que não se vê todo dia. Ana baixou o violão devagar, ainda processando o que tinha acabado de acontecer. Gustavo colocou a mão no ombro dela e disse com voz firme e serena: "Você tem algo que ninguém ensina, Ana. Você sente a música. E isso é o que faz de alguém um artista de verdade." Ela sorriu com os olhos cheios d'água e naquele instante entendeu. O sonho não era mais só dela. Era de todos que acreditavam com ela. A pracinha, o violão, a barraca, o copo de limonada, tudo fazia parte de uma história que começava ali, com uma melodia e um encontro improvável. E daquele dia em diante, Ana não era mais apenas uma menina com um sonho. Era uma voz que o mundo queria ouvir.